Olá, eu sou a professora Nerci Maria Rezende, sou professora do curso de Pedagogia da Faculdade TOP, trabalho com a disciplina Educação e Direitos Humanos. Hoje nós vamos trabalhar a nossa quarta aula e o título da nossa aula, o tema discutido será a construção da pessoa como sujeito de direito. A noção da pessoa de direito ela está garantida na ONU, onde afirma, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos são livres e iguais em dignidade e em direito. E na nossa Constituição, no seu artigo 5º, na nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, garante, praticamente tudo isso que está escrito aí. Mas estar na nossa Constituição, estar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não significa que está sendo colocado em prática. Então, por que acontece isso? O que acontece de fato que não é colocado em prática? Acontece que muitos governantes e muitos agentes públicos acreditam que basta estar na lei. Aí pega a lei, fecha, guarda lá o papel, uma gaveta e não faz políticas públicas, não constrói ações que vá colocar em prática o que está escrito ali, Para vocês não terem dúvida, a gente são todos os servidores, pessoas que estão ali representando o Estado, médico, policial, professores, políticos, agentes públicos são pessoas que estão no serviço público. Então, essas pessoas têm a obrigação de representar o Estado junto à comunidade. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês da certidão de nascimento. Quando nós nascemos, a gente tem uma certidão de nascimento. Os pais devem registrar os filhos dentro de um período X e nessa certidão de nascimento a pessoa vai passar a ter um nome, uma família, uma nacionalidade. E claro, ali ela já passa a ganhar, um local para estudar, assistência e proteção do Estado. Mas isso também nem sempre acontece. Algumas pessoas nunca conseguiram estudar, algumas pessoas não têm a proteção do Estado. E, professora, o que é essa proteção do Estado? Às vezes você está lá fora, igual agora na pandemia, e você precisa retornar ao seu país. E o seu país de origem, no caso nós aqui no Brasil, tem que cuidar, Então vai lá, busca, traz. Acontece de você ser preso, de você se envolver em alguma coisa lá, ou de ter um atentado, ou de você ser sequestrado, ou de você até perder a vida lá. O Estado tem que intervir, tem que tentar buscar a solução, porque ele tem que lhe dar a proteção, porque você é um cidadão brasileiro. Isso no caso da nossa legislação. Então, cada país tem suas leis. E é claro, essas leis diferem muito. E quando essas leis diferem, que a pessoa fica descoberta dessa proteção, o que acontece quando ela não é atendida nos seus direitos que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Aí entra a ONU. A ONU vai e ela tem comitês que vai pegar refugiados, que vai pegar pessoas em situação de guerra e ela vai buscar resolver esses problemas. Algumas regras, que a ONU já criou, algumas políticas, algumas ações, elas já são conhecidas mundialmente, como no caso das pessoas que nascem sem uma pátria, que têm o direito a uma certidão de nascimento, a ONU organiza e legaliza a situação dessa pessoa, ou seja, ninguém deve ficar sem ser um cidadão de direito, mas isso precisa ser construído. Na Segunda Guerra, eu quero contar essa historinha para vocês porque eu achei muito interessante. Na Segunda Guerra, a Alemanha, ela resolveu fazer um censo, criou uma espécie de questionário e que as pessoas tinham que preencher aquele papel. E ao terminar de preencher, ela nomeou quem seria alemão legítimo e quem não seria mais cidadão da Alemanha. Aí o que ela fez? Ela deixou os judeus fora. E quando ela deixou os judeus fora, eles ficaram como quem mora, nasceram lá, viviam lá, trabalhavam, tinha tudo lá, mas eles perderam a proteção do Estado e os alemães tiveram o direito de prendê-los, de fazer experimentos,
de torturá-los e até matá-los nos campos de concentração. Então eles ficaram desprotegidos e foi a partir daí que a ONU criou, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que ela passou a intervir nas pessoas em situações de guerra. E ela passou a fazer a defesa dessas pessoas, dar a assistência que o Estado não está dando, como saúde e outras assistências necessárias. Passou a ficar sob a proteção da ONU as pessoas que estão nessa vulnerabilidade. É muito interessante que vocês leiam as leis. Como professor, vocês precisam ler várias leis. Vocês precisam ler o ECA, a LDB, a Constituição Federal, as Declarações Universais dos Direitos Humanos. Não é possível que um professor ignore. Quem ignora é ignorante. Não é possível, em pleno século XXI, que um professor ignore as legislações existentes, ignore o seu papel, ignore, como agente público, a grande maioria vai para o serviço público, ignore o seu papel como agente público, porque não dá para ninguém alegar que eu não conheço. Nós precisamos conhecer. A gente não precisa decorar, mas a gente precisa saber aonde encontrar, onde está escrito, para poder a gente se embasar em todas as nossas atitudes, em todas as nossas obrigações, como agente, como pessoa, como ser social. Então, cada país tem sua própria legislação, e no artigo 1 e 2 está assegurado, essa questão de eliminar e garantir os direitos. A comunidade internacional e o comitê, eles assumem no artigo 1 e 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos esse papel de fazer valer em todo o território, em todas as partes dos países que são associados à ONU. A comunidade internacional tem um comitê para cada assunto e ela faz valer o direito das pessoas de acordo com esse comitê. E a entrada na escola, Como é que se dá essa entrada na escola? Quando a pessoa entra na escola, no caso aqui no Brasil, cabe à escola fazer o papel da formação. A formação ela deve ser cidadã. O professor precisa ser um cidadão, precisa buscar o conhecimento, precisa saber como trabalhar essas informações com seus alunos. E a prática pedagógica do educador? A parte pedagógica do educador, ela precisa estar centrada nos princípios de que todos os seus alunos têm direitos, todos eles têm limite, todos eles aprendem de uma forma que melhor lhe permite compreender os conteúdos. Então, o professor precisa ter uma prática pedagógica voltada para os diferentes alunos que ele tem. A formação desse educador, ela passa por permitir, por se permitir aprender. Porque para eu ensinar, primeiro eu preciso aprender. Por isso que eu falava para vocês da importância de ler. E aí é muito triste quando alguns alunos reclamam da leitura, Porque uma pessoa com pouca leitura, ela é uma pessoa rasa. Uma pessoa rasa tem muito pouco a dar. Ela precisa se encher, ela precisa buscar coisas para o cotidiano da vida dela. Informações são fundamentais para você se formar como educador. Então, o professor precisa se permitir ver além do horizonte, ver além das aparências. Nas minhas aulas, eu costumo dizer que o professor tem que ousar abrir a cortina da sua mente e ir muito mais além do que o que está aparente para ele. Então, conhecer as convenções, conhecer os tratados, estudar a fundo, compreender as regras e seguir as regras que for possível para universalizar o direito de todos, principalmente o direito à educação. E quando eu falo em educação, não é só a educação escolar, é a educação do preparar para a vida, do preparar para a cidadania. Então, essa foi nossa aula de hoje e eu quero dizer para vocês que continue lendo, continue se esforçando. E é muito importante que vocês leiam as declarações, leiam
LDB, leia o ECA, leia a Constituição, leia principalmente a parte dos direitos, tá? Para vocês irem conhecendo primeiro quais são seus direitos e depois, para cada direito existe um dever. Uma boa noite para todos.